Vamos lá, gente, bom dia. Como combinado, retornando aqui na terça-feira, né, com as aulas de geografia. Então, mesmo esquema da semana passada, pega o livro, dá um pausezinho aí, pega o livro, marca texto ou lápis para a gente acompanhar a aula, falou? Dá um pause aí. Beleza, vamos lá. Vamos começar aí na página 54, dá outro pause. Abre o livro, isso. Noção de escala. A gente parou na semana passada. Nós falamos sobre projeções cartográficas, etc. Hoje vamos ter a noção de escala. O que é escala, gente? A escala nada mais é do que a quantidade de vezes que um espaço real foi reduzido para caber numa folha de papel, né? Então, quando o mapa é pequenininho, significa que ele foi reduzido muito. Então, a escala é bem maior, né? Então, quando o mapa ele é maior, né, grandão, aqueles que a gente bota na parede, que botam na sala, né, a escala ali já utilizada já é um pouco menor. Então, assim, a escala ela está diretamente ligada a quantas vezes o real foi reduzido para caber dentro de uma folha de papel, tá bom? Então, vamos lá. Pode sublinhar aí, ó. Na construção de um globo, de um mapa, é preciso reduzir os elementos da realidade mantendo as proporções. A relação entre as dimensões dos elementos representados no mapa e suas dimensões é chamada de escala. Então, de novo, escala é a quantidade de vezes que o real, o local, por exemplo, foi reduzido para caber dentro de uma folha de papel para a gente poder entender, né? Se eu pedir para você reduzir, faça o desenho de como é o seu quarto, a planta do seu quarto. Aí você vai ter que reduzir para caber na folha de papel. Você tem que fazer uma escala. A cada 1 metro do meu quarto é 1 centímetro no mapa que eu estou fazendo, né? Então, geralmente, os geógrafos fazem esse tipo de associação, tá bom? Ah, professor, você vai pedir para botar esses cálculos muito grandes? Não, não há necessidade disso, tá bom? Então, vamos lá. A escala ela pode ser expressa de duas maneiras. Então, nós temos dois tipos de colocar uma escala no mapa. A primeira é a escala gráfica. Sublinha aí, ó. A escala gráfica é representada na forma de uma linha graduada, ou seja, dividida, que indica as proporções de redução do terreno no mapa. Então, a escala gráfica é isso aqui, tá vendo? Parece uma réguazinha, né? O que significa aqui, ó? Essa primeira. Essa partezinha aqui certinha tem 1 centímetro, não é isso? Se você pegar a régua, tem 1 centímetro certinho. Então, significa o quê? Se eu ver essa escala aqui, significa que 1 centímetro nesse mapa é igual a 1 metro. Ou pode ser assim também, ó. 1 centímetro, tá vendo? De 0 a 1. Aqui a mesma coisa, ó, de 0 a 1 metro, de 1 a 2 mais 1 metro, e assim vai, né? Então, a cada 1 centímetro nessas escalas que estão mostrando é igual a 1 metro na realidade, tá? Mas nem todo mapa é assim. Olha esse aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, tem 1 centímetro aqui, mas aqui a 1 centímetro, a cada 1 centímetro no mapa é igual a 200 quilômetros, né? Aí se você pegar para... É só você pegar aqui para ver, ó, essa distância entre a cidade de São Gabriel até Lábrea, né? Quantos centímetros deve ter aqui? Eu tô sem régua aqui, né? Mas fizeram pegar minha régua, né? Mas ela tava aqui, tá bom? Mas se você pegar de ver a quantidade aqui, é só você, se der 5 centímetros, 5 vezes 200, se der 6 centímetros, 6 vezes 200, né? Então é fácil descobrir quando a escala é gráfica, tá bom? E por último, a escala numérica. A escala numérica eu não gosto de utilizar muito com o sexto ano, não, porque ela é mais complexa. A quantidade de números ela é muito grande, porque se divide pela quantidade de centímetros. Então, olha só, sublinha aí. A escala numérica é expressa pela proporção entre as medidas no mapa, 1 centímetro, por exemplo, e as medidas da área representada, 100 centímetros, que é 1 metro, não é isso? Então, a gente sempre coloca assim, ó, 1 por 100 aqui, tá vendo? Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Nesse caso, a escala é 1 por 100, ou 1 para 100, né? 1 centímetro no mapa é igual a 100 centímetros na realidade, tá? Eu tô com minha amiga aqui sentada, se vocês quiserem ver, ó, tá atrás de mim aqui, ó. Querendo olhar a janela, né? Mas fazer o quê? Beleza? Então, assim, depois com calma, pega a reguinha, vê qual é a distância certa aqui, se são 5 centímetros, alguma coisa assim, e é só multiplicar por 200 que você vai saber a distância entre as duas cidades, falou? É bem facilzinho isso aí, é o que eu cobro, é justamente isso, né? Eu boto lá a escala, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros, qual é a distância entre a cidade tal e a cidade tal? Aí você pega a régua lá, deu 3 centímetros, né? Então 3 vezes 5, 15 quilômetros a diferença entre as duas cidades. É bem simplesinho, tá bom? Vira a página aí, elementos do mapa, vamos lá. Então assim, ó,
Galera, todo mapa ele tem umas características que são próprias dele, não pode faltar, tá? Então tem que estar sempre ali para indicar o título, para indicar o que ele quer, as cores influenciam. Então, beleza. Ó. Esses são chamados de elementos do mapa. Ó. Utilizam-se vários símbolos para representar os elementos da realidade geográfica nos mapas. Sublinha. Para que esses símbolos sejam compreendidos por qualquer leitor, foram criadas as convenções cartográficas. Então, as convenções cartográficas, gente, são as características dos mapas que vão ser aceitas no mundo inteiro. O cara, se pegar um mapa no Brasil ou no Japão, ele vai saber, por exemplo, que o verde é característico de florestas, né? Partes de relevo são marrons, né? Então, assim, isso são as convenções cartográficas, onde você pegar o mapa do mundo, você vai saber ler o mapa daquele jeito ali, tá bom? Então, parágrafo de baixo, ó, pode sublinhar. As cores são convenções usadas para representar elementos. O cara dá um exemplo que foi que eu falei agora, ó. O azul representa os oceanos, rios, mares. O verde representa a vegetação. A escala gráfica e numérica também são convenções. Então, vamos lá. Quais são os tipos de elementos que foram decididos nessas convenções? Primeira coisa. Todo mapa tem que ter um título para saber o que esse mapa está falando. Olha lá, pode sublinhar. Informa o assunto, local e ano, ou período que o mapa representa. Então aqui está falando, qual é o título? Trabalho infantil. Então a gente sabe que esse mapa aqui está demonstrando quais locais do Brasil o trabalho infantil é maior ou menor, tá? Aí aqui, ó, todo mapa também tem que ter as coordenadas geográficas que a gente vê em sala, que é justamente para a gente poder localizar a cidade. Olha lá, pode sublinhar. Indica a latitude e a longitude definida pelos paralelos meridianos, que a gente também estudou em sala. Outro, todo mapa tem que ter uma rosa dos ventos, orientação, pode sublinhar. Indica pelo menos uma direção cardial, geralmente a norte, porque as outras vocês já sabem onde que é, para a gente poder se localizar no mapa. Escala, acabamos de ver, ó, nesse mapa aqui, 1 centímetro é igual a 500 quilômetros. Então, lá, pode sublinhar, informa quantas vezes a realidade foi reduzida, né? Então, nesse caso desse mapa, a cada 1 centímetro no mapa é igual a 500 quilômetros na realidade. Por outra, a fonte, que é para saber de onde que o cara tirou essas informações, porque senão ele pode criar essas informações e o mapa não tem validade, né, gente? Então, sublinha, apresenta a origem das informações que constam no mapa. Nesse caso aqui, ó, o cara tirou do moderno Atlas Geográfico, né? E por último, a legenda aqui, ó, no cantinho, uma das partes mais importantes, ó, contém a explicação das cores e dos símbolos utilizados no mapa. Nesse caso aqui, ó, quanto mais escuro, maior o trabalho infantil, quanto mais clarinho, menor o trabalho infantil. Então, se você for ver, ó, Roraima aqui é o estado brasileiro que mais usa o trabalho infantil de crianças, não é isso? Enquanto que os mais clarinhos aqui, que é São Paulo e Rio de Janeiro, são os que menos utilizam o trabalho infantil. Falou? Vira a página aí para a gente entrar já em outro assunto. Os diferentes tipos de mapa. Vamos lá. Aqui é facilzinho, olha só. Símbolos cartográficos, ó, sublinha aí, ó. Os mapas são representações gráficas de aspectos econômicos, políticos, históricos, naturais, entre outros. A gente já falou disso em sala, o que é um mapa, né? Não precisa sublinhar não, é parágrafo de baixo, ó. Veja quais são os principais símbolos cartográficos. O que seriam os símbolos que estão dentro dos mapas? Ó, símbolos pontuais, pode sublinhar. Símbolos pontuais são utilizados para representar no mapa determinado ponto. Símbolos pontuais, eles são pontos mesmo no mapa, igual isso aqui, ó. Capital do estado, tá vendo? Isso aqui é um símbolo pontual, ó. Isso aqui é um pico, né? Onde determina uma igreja, um poço de petróleo. Aí onde determinado local mesmo no mapa, é um ponto do mapa, tá? É um símbolo pontual. Ao outro, ó, símbolos lineares. Símbolos lineares são símbolos que são linhas. Olha lá, sublinha. Símbolos utilizados para representar rios, rodovias, ferrovias. Aqui, símbolos lineares aqui, ó. Uma rodovia pavimentada, ou seja, que tem asfalto. Uma rodovia sem pavimentação, que não tem asfalto, tem a linha ela é toda tracejada, cortadinha, né? Uma ferrovia, uma linha preta com tracinho para cima, outro para baixo. Os rios permanentes, a linha é azul forte. O rio temporário, aquele que algumas épocas do ano ele vai por baixo, ele é tracejadinho também de azul. Uma ferrovia uma fronteira internacional, é uma linha preta mais grossa, né? E por último, os símbolos ozonais, são aqueles que representam uma zona, né? Um determinado local, mas maior. Então sublinho, são manchas de cores ou pequenos símbolos que representam fenômenos sociais ou características físicas. Olha lá. Pode ser um lago,
pode ser uma represa, pode ser um alagado, uma praia, uma floresta, não é isso? Aí você tem uma mancha dentro do seu mapa, é uma zona, por isso que são chamados de símbolos zonais, falou? Vira a página aí, ó, 57, pra gente ir pro finalzinho. Diferentes tipos de mapas. Nós temos 3 tipos de mapa, tá, galerinha? Primeiro, os mapas políticos. O que são mapa político? São os mapas que delimitam os países, como o mapa mundi, o planisfério, ou o mapa do Brasil com os estados. Isso é um mapa político, tá bom? Então, lá, pode sublinhar. Representa a divisão territorial de países, estados, municípios, etc. Depois, os mapas físicos. Os mapas físicos são aqueles ligados aos aspectos da natureza, tá? Então, sublinha. Representam os elementos naturais do planeta. Ou seja, os mapas físicos são aqueles que falam sobre vegetação, sobre os rios, sobre o relevo, tá? Então, se você pegar um mapa que está falando as vegetações do Brasil, é um mapa físico. Aí, se você pegar um mapa que somente está o Brasil dividido em estados, é um mapa político, tá? E, por último, ó, os mapas temáticos, ó, pode sublinhar. Registram informações sobre temas específicos. Um exemplo é esse aqui que a gente acabou de ver. Isso aqui é um mapa temático, é um tema, né? Trabalho infantil no Brasil. Isso aqui é um mapa temático. Ele não é político, né? Porque ele não está preocupado em mostrar as fronteiras dos estados, os limites dos estados brasileiros. Ele não é um mapa físico, ele não está mostrando relevo, não está mostrando clima. Ele está falando sobre um tema. Por isso que é um mapa temático. Ele podia estar falando aqui trabalho infantil, podia ser pobreza no Brasil e assim vai, né? Por último aí, vira a página para a gente terminar. Aqui são os outros tipos de representação que são os mais simples, né? Vamos lá, página 58, sublinha. Croquis, ó. O que são croquis, ó? São desenhos esquemáticos de esboço dos principais elementos de uma paisagem. Aí fala, em geral, o esboço chamado de croquis, quando apresenta o espaço visto de cima. Pode sublinhar, esse tipo de representação não segue os critérios técnicos exigidos na construção, são produzidos sem rigor cartográfico. Geralmente um croquis ele pode ser feito à mão, né? Com aquele desenhozinho rápido ali do seu quarto, da sua sala de aula, da sua casa. Um croquis pode ser feito à mão, ele não tem que ter as características básicas de um mapa, tá bom? As maquetes, aí sim a gente trabalhou na feira cultural, né? A maquete é a representação de um determinado ambiente, de uma determinada construção, né? Então sublinha, são modelos em miniatura que apresentam 3 dimensões, né? Então é um modelo em 3D. Tem a altura, tem a largura e tem o comprimento, que é a profundidade, falou? E por último, que são as plantas, não é isso? Aí pode sublinhar, são representações planas e detalhadas de imóveis, ou de áreas pequenas de superfície, como bairros, terrenos, fazendas. As plantas, elas são mapas geralmente retratados para áreas menores, falou? Galerinha, a gente fecha esse tema aqui, tá? Continua se cuidando, tá bom? Na próxima aula, a gente já entra falando da outra unidade, a gente acabou essa partezinha da cartografia, e amanhã a gente volta com as aulas de história, tá? A gente não sabe quanto tempo vai ficar aí, tomara que seja o mais breve possível. Então a gente vai fazendo esses encontros aí semanais, pelo menos 2, 3 vezes por semana vocês vão ver minha cara, né? Não tem pra onde fugir. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar meu recado lá pelo YouTube ou pela Agenda Edu, que a gente está aí apto a responder, falou? Galerinha, conta comigo, hashtag lutando pela educação, hashtag vamos superar esse período aí. Valeu!